Fala, minha rapaziada! Uma semana intensa no Vasco da Gama, né? Derrota para o Juventude, contratação chegando, mais possíveis contratações, muitas notícias. E aqui nós vamos começar hoje com o esquenta para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Depois da vinheta, voltamos com muita informação, atualização e opinião. Então, rapaziada, todo mundo sabe do que aconteceu no final de semana passado, no domingo, o Vasco ganhando de 6-0 do Santos, o que encheu nós vascaínos de esperança de que o Vasco ia pegar um elevadorzinho e subir para uma Sul-Americana, pré-Libertadores e quem sabe sonhar com aquela fala do Pedrinho que o Vasco tinha um elenco de G8. Ganhando do Santos de Neymar de 6-0, eu até pensei, será? Porém, veio aquele balde de água fria na quarta-feira, num jogo atrasado contra o Juventude, aonde ninguém estava jogando e o Vasco poderia pontuar e subir mais na tabela. Mas ficou escrachado mais uma vez que mais um ano a briga do Vasco é para não ser rebaixado. É lógico que a gente quer que isso mude e o Campeonato Brasileiro ele é tão disputado que com 3, 4, 5 vitórias seguidas você sai de uma zona de rebaixamento e passa a lutar às vezes por uma pré-Libertadores, né? E amanhã a gente joga contra o Corinthians. O Corinthians que se a gente tivesse ganhado no meio de semana o jogo atrasado, a gente já passaria o Corinthians na tabela e ficava um pouco mais confortável. Por que um pouco mais confortável? Nesse momento, se o Vasco não pontuar nesse final de semana e os times que estão atrás do Vasco ganharem, o Vasco volta para a zona de rebaixamento de novo. E não é isso que a gente quer que aconteça. A gente quer que o Vasco pelo menos fique ali no 12º lugar, 10º lugar. E a gente não vê isso acontecendo. Vamos pegar o Corinthians em São Januário, que é um clube que nos últimos anos vem dando um trabalho muito grande pra gente, apesar que no ano passado a gente ganhou do Corinthians de 2-0 em São Januário, mas já esse ano, pelo primeiro turno, nós perdemos de 3-0 no estádio do Corinthians, aonde poderia ter sido pior, que tiveram 2 gols anulados do Corinthians, que na minha opinião, um deles não tinha o porquê ter sido anulado. A gente poderia ter tomado de 5 pro Corinthians na Arena Itaquera. E o jogo terminou 3-0. Amanhã o Corinthians não vai contar com Memphis Depay e nem com Yuri Alberto, que estão contundidos e só devem voltar para outubro ou novembro a jogar pelo Coringão. E o Vasco tem o retorno de Jair amanhã, PH, aonde você poderia jogar com o mesmo time que goleou o Santos. Mas fica aquela dúvida, o Fernando Diniz vai vir com DVD ou com o Verratti? Como eu falei aqui pra vocês, rapaziada, o Verratti, ele é super útil no Vasco. Eu não acho que o Verratti tem que virar reserva no Vasco. Porém, futebol é momento. A bola no time do Fernando Diniz, nosso Vasco, não vinha entrando. Ele conseguiu achar uma escalação sem o Verratti, onde o Vasco meteu 6 gols em um jogo só. Não foi 6 gols nos últimos 3 jogos. Eu mesmo preferia que o Vasco ganhasse de 1-0 do Santos e 1-0 do Juventude, ou 1-0 do Santos e empatasse com o Juventude, porque ia ter feito 4 pontos, onde o Vasco ganhou de 6-0 contra o Santos, fez uma partida pífia contra o Juventude e nós não pontuamos, entendeu? É nisso que eu quero dizer. Qual é a minha opinião? O Verratti, apesar de ser o artilheiro do Brasil, ele não vem vivendo um bom momento. Isso tá claro. Por quê? O time com Coutinho, Nuno, Ryan, DVD, fica um time jogando com aproximação, toque de bola, e nós sabemos que não é o forte do Verratti toque de bola, fazer o pivô, o que o DVD sabe fazer muito bem, né? E o time fica muito mais limitado a jogadas curtas. Tem que voltar a ficar jogando bola na área. E hoje o Verratti está sendo muito bem marcado. Você vê que já não é mais todo jogo que o Verratti consegue tocar na bola com a cabeça 3, 4 vezes. Eu acho que é o momento de dar uma seguradinha no Verratti, começa com um time mais móvel e com 10, 15 minutos do segundo tempo, tá precisando ganhar, tá precisando botar a bola na área, coloca o Verratti. Ele não é descartável, mas porém tem certos tipos de jogos, amanhã é um contra o Corinthians, que ele poderia começar no banco de reservas, o que não vai fazer ele ser reserva todo jogo, você tá me entendendo? Porém, essa escalação do Vasco com Léo Jardim,
Hugo Moura, de zagueiro, que nesse momento o Hugo Moura vai ter que jogar de zagueiro, apesar de ter chegado o Robert Renan essa semana, mas ele ainda não vai jogar. Hugo Moura, Lucas Freitas na lateral esquerda, na lateral direita PH, lateral esquerda Lucas Piton, na volância Tietê e Jair. Coutinho jogando liberado para poder flutuar ali no ataque, fazendo um falso 9 junto com o DVD. Nuno na lateral esquerda, Lulo na ponta esquerda e o Ryan na ponta direita é o time que mais me agradou esse ano na temporada. Então, espero que amanhã o Vasco ganhe do Corinthians, com todo o meu coração. Com o Verratti de titular, sem Verratti, Verratti no banco. Eu acho que amanhã, um jogo em São Januário com o Corinthians, o caminho fica um pouco menos difícil, não vou falar mais fácil porque não tem jogo fácil contra o Corinthians, mas fica um caminho um pouco menos difícil para o Vasco tentar ganhar do Corinthians. E o Verratti entra no decorrer do jogo. É isso, rapaziada. Obrigado para vocês que assistiram o vídeo aqui até o final. Se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscreve aí para dar uma moral, curte, compartilha. E o canal tá no engajamento muito bacana para a gente chegar a 1.800 seguidores e a 4.000 horas assistidas no canal. Amanhã espero todos vocês a partir das 2h30 da tarde na live de pré-jogo, jogo e pós-jogo Vasco e Corinthians aqui no canal Voz do Vascaíno. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, um beijão e um bom sábado a todos. Tchau!